e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vou cantar aqui enquanto o pessoal vai entrando, tá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E alegria. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Bem-vindos aos que estão chegando. Convidem, marquem seus amigos para que eles assistam aqui conosco. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos começar, porque eu não quero me estender, né? Mas eu te convido a ficar até o final, porque eu creio que, assim como Deus falou comigo, Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Nós vamos ler em Marcos, capítulo 4, versículo 35, uma passagem muito conhecida, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Esse é o título. Já vamos fazer a leitura aqui. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, Marcos é Novo Testamento, né? E é bem ali no capítulo 4, então é bem no comecinho, né? Vamos lá então. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus no caso, né? Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é muito linda. Não ia falar sobre ela hoje, mas aí eu estava ali meditando e o Senhor, através de um louvor, me deu essa referência de palavra para mim trazer os irmãos nessa noite. Então, irmãos, olha só. A situação era o seguinte: aqui nós temos várias situações e eu quero tentar explanar o máximo que der aqui para os irmãos, de uma maneira bem curta, que não tome muito seu tempo, né? Hoje é sexta-feira, muitos amanhã trabalham, outros, né, estão descansando, então vamos aproveitar esse momento para a gente falar com Deus, né? Ouvir a voz de Deus. Então, olha só. Jesus, aquele dia, ele tinha falado muito da sua palavra para as pessoas, né, para as multidões,
e ele estava, digamos que, cansado, porque Jesus ele é Deus, mas ele também veio em forma de homem, então ele tinha esse cansaço, essa coisa assim. Ele quis nos passar aqui nessa palavra, entenda por quê. Se eu não me engano, é a única palavra da Bíblia que fala que Jesus estava dormindo, né? Porque nas outras tu não encontra isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas então, Jesus estava cansado, e aí ele chegou lá na beira da praia e viu vários barquinhos, né? E aí ele disse para os discípulos, ele deixou a multidão e ele entrou nesse barco. Mas tinha outros barcos, mas ele escolheu esse barco para entrar. E aí ele foi para o meio do mar e alguns barcos o acompanhavam e tal. Então Jesus se retirou para descansar, porque ele realmente tinha alimentado multidões, tinha curado, tinha feito toda, né, aquela coisa que ele sempre fazia quando estava com o povo. E então o que aconteceu? Jesus estava lá descansando e a Bíblia diz que de repente se levantou uma forte tempestade. E então os discípulos ficaram assustados, entendeu? E eles ficaram tão apavorados, porque a Bíblia diz assim que eles ficaram apavorados, né? Que eles foram até onde Jesus estava e acordaram Jesus, tá? E ainda perguntaram para Jesus se ele não se importava que eles iam morrer ali naquela situação. Vem cá, Jesus, não te importa que a gente morra? Tipo, tu tá aí dormindo e a gente tá aqui perecendo? Porque foi trocando por miúdos isso que eles disseram para Jesus. E Jesus, calmamente, acredito eu, se levantou e mandou a tempestade sossegar e o mar acalmar. E tudo se transformou numa bonança. Ou seja, tudo ficou tranquilo, maravilhoso. E aí ele olhou para os discípulos e disse... Deixa eu pegar bem a passagem aqui. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ele fez duas perguntas. Por que vocês estão ainda com muito medo? Vocês não têm fé? Cara, meu irmão, minha irmã, Jesus estava com eles. Literalmente, Jesus estava em sua forma humana com eles. Então, eles estavam com Deus no barco. E eles tiveram pavor, eles tiveram medo. Eu acredito que, eu nunca andei de barco, então eu acredito que as ondas devem ser a coisa mais absurda do mundo. Imagina uma tempestade no meio, né, d'água. A coisa deve ser realmente apavorante. Mas Jesus estava com eles. E essa passagem vem de encontro ao nosso coração para nos dizer: ei, tá tudo desmoronando, a tempestade está se levantando, as águas estão chacoalhando o barco, mas eu estou com vocês. Eu estou ali, do ladinho, mas no mesmo barco. Então, se Jesus está no barco, nada pode acontecer. Entende? Não existe meio termo. Ah, mas será Jesus que não vai? Não, não vai acontecer. Se Jesus está no barco, veja bem, a Bíblia fala, e ela deixa bem claro aqui, ó, logo no versículo 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam. Porque assim, ó, por que tem essa frase, outros barcos também o acompanhavam? Para deixar claro que existia naquele lugar mais barcos. Não era só aquele barco que Jesus estava, mas Jesus escolheu aquele barco para estar. Você entende que Jesus poderia ter escolhido qualquer outro barco, mas ele escolheu aquele barco. E assim é conosco. Jesus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para ele usar, para ele salvar, para ele redimir, mas ele te escolheu, ele me escolheu, desculpa, irmãos, e ele está no nosso barco. Os outros barcos estão acompanhando, mas Jesus escolheu o nosso barco.
Então não há motivo da gente ficar apavorado, com medo, desesperado, não dormindo de noite, se entupindo de remédio, se o Senhor está no mesmo barco que a gente. Porque não adianta nada a gente dizer que crê em Deus se na hora do aperto a gente não confia que Ele vai nos livrar daquela situação. E eu tenho outra passagem aqui que eu trouxe, que eu quero trazer para os irmãos, que complementa essa rapidinho, que diz assim, ó, aí é lá em Isaías, capítulo 51, versículo 12. Escuta só. Eu mesmo, quem? Deus, sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Olha só, Jesus, ele diz assim, ó, eu mesmo sou quem te consola, eu sou o que te cuida, eu sou o que te protege. Então por que tu tem que temer a homens? Por que tu tem que temer as situações? Por que tu tem que temer a tantas outras coisas? Se o maior de todos está contigo, que é o Senhor. Às vezes a gente olha para tão pouco, se apega em tão pouco, e Deus tem tanto para nos oferecer. Mas a gente ali, ó, se humilha, come migalha, sabe? Enquanto Deus está nos esperando para que Ele possa fazer a tempestade se acalmar na nossa vida. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter o quê? Fé, não pode ter o quê? Medo, porque o medo, ele nos afasta de Deus, queridos. O medo ele nos impossibilita de ver Deus agir. Porque o medo, ele é, digamos que o contrário da fé. Porque a fé é crer no que não existe. É a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, tá tudo desmoronando, tá tudo virando contra mim, mas se eu permaneço firme, se eu estou firme com Deus, eu sei que pode 10.000 cair à minha direita, que nada vai me atingir. Entendeu? Porque aquele que habita a sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está no esconderijo do Altíssimo, se você está com Jesus no barco, você não deve temer a homens, você não deve temer as situações, porque Deus está com você. E se Deus está com você, tudo vai dar certo no final. Porque Ele tem o controle. E Ele complementa em Isaías 49, versículo 22, no finalzinho do versículo, ele diz assim, ó, então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Se nós esperarmos no Senhor, nós não nos decepcionaremos. Porque o Senhor, Ele é o único que não nos frustra. Ele é o único. Porque até o não de Deus é positivo para nós. É cuidado. Entenda, querido. Deus tem muito a fazer na sua vida. Ele está no barco. Para que temer o dia mau? Para que temer as aflições, as angústias, as dores, as enfermidades? Calma, Jesus está no barco. Hoje eu vi alguém comentar uma coisa e eu achei muito interessante, que alguém disse assim, ó, tá no Facebook. Não foi Jesus que mandou essa doença para nós. Ok. Só, querido, escute. Jesus permite. Nada foge do controle dele. Se nada foge do controle dele, entende-se que para que algo aconteça tem que haver a permissão do Senhor, certo? Ah, mas então Deus é mau, Deus permitiu que essa doença viesse a assolar as nações. Não, Deus não é mau. Mas Deus quer que a gente dê atenção a Ele. E essa é uma maneira dele nos chamar a atenção, sim. Deus não é Deus mau que castiga, mas Deus quer que tu acorde para a vida. E que tu entenda que a tua vida só tem sentido se Ele estiver no teu barco. Porque senão vai vir a tempestade, teu barco vai virar.
Porque Deus não está lá contigo. Não adianta tu procurar em homens. Não adianta tu procurar em coisas, em bens materiais. Porque salvação para tua alma, o único que pode dar é Jesus. Gente, quantas pessoas aqui em Montenegro, vou dizer, morreram essa semana, pessoas conhecidas, pessoas jovens, mulheres que deixaram seus filhos, homens que deixaram seus filhos, seus pais. Quantos conhecidos morreram em Arroio Grande que eu fiquei chocada. Só que aí tu entende, Deus permitiu que essas pessoas morressem? Não. Não é que Deus tenha querido, desculpa, me expressei mal, que essas pessoas viessem a morrer, não. Deus permitiu essa doença para que as pessoas acordem que a gente precisa dele. Ah, mas e essas pessoas que morreram? Elas partiram no tempo delas, querido. Porque Deus tem destinado para cada um de nós um tempo. Se for para mim viver 2 dias, eu vou viver 2 dias. Se for para mim viver 12, 30, 40 anos, eu vou viver o tempo que Deus escreveu para mim. Assim como tu vai viver o tempo que Deus escreveu para ti. Não existe acaso. Todas as coisas acontecem da maneira que Deus quer que aconteça. Entenda isso. E se as coisas acontecem da maneira que Deus quer que aconteça, tudo isso que está acontecendo tem um motivo. Que a gente entenda que Ele é Deus. Que Ele é o Senhor. A Bíblia diz, em 2 Crônicas 7,14, se não me engano. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele quer o quê? Que o povo, que se chama pelo nome dele, o quê? Aqueles que dizem ser de Deus, se arrependam. Porque o fato de eu ser batizado, o fato de eu estar na igreja, não me traz salvação. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. E esse crer, ele tem um contexto muito gigante por detrás dele. Não é só dizer, eu creio, eu fui lá e desci as águas, eu tô salva, eu posso fazer o que eu quiser, que tá tudo certo, eu vou pro céu. Não, não é assim. O crer em Jesus, ele abrange uma coisa muito maior do que só dizer que tem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entenda. Se você medita na palavra, se você dá ouvidos à palavra de Deus, então você tem fé. Se você tem temor a Deus, querido, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você deve temer a Deus. Entender que Ele é Senhor sobre a sua vida. E que sem Ele nada você pode fazer. Ah, mas eu não sei o que as pessoas vão falar, eu não sei o que as pessoas vão achar. Dane-se o que as pessoas pensam. Você tem que fazer aquilo que o Senhor manda você fazer. Se o Senhor está dizendo que você tem que amar o próximo, você tem que amar o próximo. Ah, mas o próximo não me ama. Problema dele, mas você tem que amar. Se você roubava, você não rouba mais. Se você pecava, você não peca mais. Se você traía, você não trai mais. É assim que funciona a vida com Deus. Tu larga todo o fardo e começa uma vida nova. Porque Jesus entra no barco. Entendeu? Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, ele muda a estrutura toda. Porque cai temporal e temporal e temporal, mas ele acalma a tempestade. E entenda, não seja incrédulo. Como os discípulos foram aqui no versículo 41, diz assim, ó. Que os discípulos ficaram apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o mar lhe obedece? Oi? Como assim quem é esse? Tu tá caminhando com Jesus, tu sabe quem é Jesus. Tu vai perguntar quem é esse? Ele é Deus. Ele é Deus que acalma o mar. Que para a tempestade. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que liberta. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele é uma só. Se ele diz que está contigo, ele está contigo. O dia mal, queridos, ele vem para todos, ele vem para mim, ele vem para você, ele vem para todas as pessoas. Do mais pobrezinho ao mais milionário.
o dia mau vem. E quando o dia mau vier, o que vai nos dar diferença é quem está no barco conosco. Se Jesus está conosco, nós somos plenos de paz. É a paz que excede todo entendimento. Não tem sentido, não há explicação, porque é uma paz que faz com que tudo desmorone ao teu redor, mas o teu coração ele está tranquilo. Ele está descansando em Deus, porque ele sabe que o Senhor que supre ele, de todas as formas. E o Senhor, ele deu, e o Senhor, ele tira, ele faz como ele achar melhor. Quem somos nós para questionar o Senhor? Devemos apenas confiar em Deus. Quem sou eu para te dizer o que fazer? Ninguém, mas a palavra de Deus diz que você deve confiar no Senhor. Que para o Senhor agir na tua casa, tu deve ter confiança nele. E como que funciona isso? É confiar cegamente. É descansar em Deus. Senhor, mas está acabando a comida. O que eu vou dar para os meus filhos amanhã? Ora e descanse em Deus. Parece inacreditável, mas Deus, ele age. Ele envia e ele não deixa. A Bíblia diz que nunca se viu um justo mendigar o pão. Justo, tá, querido? Não é qualquer um que se diga crente. Um justo. O que é um justo? Aquele que age conforme os preceitos de Deus, que é filho de Deus, que é chamado pelo nome do Senhor, tá? Esse é o justo. Não é o que se diz crente. O justo nunca mendiga o pão, porque o Senhor não deixa. Confia em Deus, espera nele. Eu não sei o que está te afligindo nesta noite. Qual é o problema que tu tem enfrentado? Qual é a dificuldade que tu tem enfrentado? Qual é a tempestade que está assolando o teu barco nesta noite? Mas o Senhor, ele sabe. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que tu descanse nele, porque ele está no barco. E uma palavra dele muda tudo. Uma palavra dele vai mudar a tua situação. Aguenta só um pouquinho. O Senhor, ele prova os filhos que ama, ele está te testando, ele quer forjar o teu caráter. Mas ele nunca te abandonou. Ele está sempre contigo. Ele está no barco. Quando tudo desmoronar ao teu redor e tu chegar ao ponto de querer questionar, mas Deus, esqueça. Deus continua no barco. Ele não te desampara. Ele não te deixa jamais. O Senhor continua no barco. Senhor, mas eu perdi, Senhor, a minha mãe, os meus irmãos. O Senhor continua no barco, entenda. Ah, Senhor, mas eu estou doente. O Senhor continua no barco. Ele não se esqueceu de você. Ele está no barco aqui. A aflição te tira o foco. E quando tu perde o foco de Jesus, tudo parece maior. As tribulações parecem maiores. As guerras parecem maiores. Mas mantenha o seu foco. Entenda que ele está do teu lado no barco. E nada vai acontecer. Irmãos, eu fico imaginando. Porque quando eu leio essa passagem, eu imagino a cena toda. Tá? É como se na minha mente abrisse uma tela de televisão e eu conseguisse ver a situação que está acontecendo, está descrita aqui. É muito, muito interessante assim como funciona a minha cabeça. Então eu imagino aquele barco e aqueles homens barbados, desesperados, e Jesus ali tranquilo. E eles vão lá em desespero e questionam Deus, eles murmuram. Senhor, tu não te importa que morramos, que pereçamos? E Jesus, com aquele amor que só ele tem, levanta e só ordena. E tudo se acalma. Mas aí Jesus faz duas perguntas. Por que tens medo? Não tens fé? E isso o Senhor está perguntando para ti nessa noite. Por que você está com medo? Você não tem fé? Pense. Não se apavore com a situação. O Senhor tem tudo sob controle. Eu quero orar por ti nessa noite.
Vamos orar? Fecha os teus olhos, aí onde tu estás. Baixa a tua cabeça, inclina a tua cabeça, vamos falar com Deus. E eu tenho certeza que essa noite o Senhor ele vai trabalhar no teu coração após essa live. Isso vai ficar te martelando. E tu vai entender que Deus ele continua no barco. Mesmo que não pareça. Ele está ali porque ele se importa. Amém? Santo Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Quero te agradecer primeiramente, Senhor, pela oportunidade de estar aqui falando com os meus irmãos, com as minhas irmãs. E pela oportunidade de estar levando a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que possamos nesta noite entender que nenhum problema que está acontecendo no mundo pode nos afetar se o Senhor estiver no nosso barco. Por mais tumultuada que esteja essa situação, por mais terrível que seja essa tempestade, o Senhor está no barco conosco. E nós cremos em Ti, Senhor. Senhor, talvez essa pessoa está na dúvida, Deus. Se é o Senhor que está falando com ela nesta noite. Mas toca no coração dessa pessoa, Pai. Mostre a ela que o Senhor é o Deus que pode tudo. E que só o Senhor pode mudar essa situação que ela está passando. Se ela deixar o Senhor continuar no barco. Pai, abençoa nesta noite também, meu Deus, as pessoas que estão enfermas, que estão passando por esse problema de Covid, ou por câncer, ou por tantas outras enfermidades que assolam as nações. Que o Senhor possa alcançar essas pessoas no seu leito de hospital, em sua casa. Meu Deus, as pessoas que estão passando por problemas de depressão, por problemas financeiros. Deus, que o Senhor possa abençoá-las, Pai. Que o Senhor possa alcançá-las nesta noite. Aonde eu não posso ir, eu sei que o Senhor vai. Então, Senhor, eu te peço, meu Deus, vai de encontro a essas pessoas, Jesus. Toca nos corações, abre as mentes, abre os olhos, os ouvidos, para que elas entendam que só o Senhor é Deus. E que sem o Senhor nada podemos fazer. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. E entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que o Senhor possa te abençoar grandemente, que tu reflita sobre essa palavra e entenda que só Deus é o Senhor. E Ele é o Senhor de todos. De todos. Ele não faz acepção de pessoas. Não existe, eu sou dessa tal religião, eu sou daquela outra religião, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou branco, eu sou preto. Não. Deus, Ele é Deus de todos. Deus dá oportunidade a todos. Deus ama a todos. Quem tem mais de um filho entende essa colocação perfeitamente. Não há diferença de amor de um filho para o outro. É o mesmo amor. E assim é Jesus conosco. Que possa ser abençoada essa noite, em nome de Jesus. Quero te pedir que você compartilhe essa live com os teus amigos ou marque as pessoas que tu ama aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos com 300 e poucas pessoas. Thiago, se estiver por aí, me dá um ok, que me atualiza de quantas pessoas nós estamos. E a gente precisa chegar a 1000 pessoas. Compartilhe conosco. Compartilhe o nosso canal com as pessoas, seus amigos, né, para que eles possam nos ajudar também. Tem muitas pessoas que não têm Facebook, mas tem Instagram ou WhatsApp, e-mail, sei lá. Compartilha lá. Nos ajuda. Porque é o reino de Deus que está sendo levado. A gente não está aqui para receber nada de ninguém, para pedir nada para ninguém. A gente só está levando a palavra de Deus. E outra coisa, curta a nossa página em prol do reino de Deus e o canal é em prol do reino de Deus também, tá bem? Amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da noite. Não sei ainda qual de nós vai fazer, se é o Thiago ou se sou eu. E domingo de manhã nós estamos com o nosso devocional, que vai ser às 8 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Nós vamos seguir a sequência do livro de Salmos, nós vamos para o capítulo 2. Deus vai falar grandemente ao teu coração, tenho certeza. Tá bem? Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Thiago atualizou ali, estamos com 309 pessoas. Precisamos de um bocado de gente ainda, mas eu creio que o Senhor vai enviar. Pessoas abençoadas, que são vasos, que são canais de bênção na nossa página lá para dar o crescimento. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e abençoe a tua casa. Beijão.